Olá, gente, esse é o programa Rema, uma palavra que pode dar uma direção, mostrar um caminho, um discernimento. Programa Rema toda semana aqui com você na TV Evangelizar. E toda semana trazemos uma pessoa que tem uma palavra especial que pode ajudar você a encontrar a palavra da sua vida. E essa semana trazemos aqui Maria Alice, simpatia de pessoa que é professora já em tantos lugares e durante toda a sua vida exerceu o magistério ajudando as pessoas a encontrar o autoconhecimento. E agora está aqui na ESIC, onde nós fomos gentilmente acolhidos aqui para gravar esta série de programas bem ligados a pessoas da área da educação. Tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, Padre Joãozinho. Então, eu quero agradecer muito o convite por conseguir estar aqui nesse momento para compartilhar algumas experiências de vida que tive ao longo desses 65 anos e conseguir transmitir alguma palavra que pudesse fazer com que você pensasse sobre algumas possibilidades na vida, né? Essa é a minha ideia. Maria Alice, você está em Curitiba, essa terra maravilhosa e fria, não é? Eu morei aqui, nesse lugar aqui. Você sabe que nesse lugar aqui em que eu estou sentado, na década de 80, quem está em casa não sabe onde eu estou aqui na Vila Auer, em Curitiba, e num lugar que era um seminário e hoje é a nossa grande faculdade, Colégio ESIC. Nesse lugar aqui eu aprendi a cortar cabelo, me tornei o barbeiro do seminário e não sabia cortar cabelo. Olha, eu não me conhecia, mas não sabia essa potencialidade que eu tinha, ninguém acreditava, nem eu. Depois eu cortei cabelo, até hoje, quando me pedem, eu viro barbeiro de novo. E é nesse lugar aqui mesmo, aqui onde era essa salinha era barbearia, agora virou uma sala de aula, todo mundo está vendo aqui, esse lugar da ESIC, assim é a vida. E a Maria Alice está em Curitiba, mas não nasceu aqui. Você nasceu em Presidente Prudente? É verdade. Paulista? Eu sou paulista, sou de Presidente Prudente. E aí eu gostaria que, se você me permitisse, contasse um pouquinho dessa história minha, né? Como é que eu vim para Curitiba? De um lugar tão quente para um lugar tão frio. Exatamente, foi o que eu fiquei pensando. Lá nos presidentes, Presidente Epitáfio, Presidente Prudente. Presidente Prudente, Presidente Venceslau. São os vários presidentes ali. Estão ali. Isso. E aquela terra de boi, de boiadeiro. Agropecuária, né? E agropecuária. Economia. Lugar quente, já chegando lá nas costas do Mato Grosso, isso, não é isso? Isso mesmo. E agora você está aqui em Curitiba. Exatamente. E para piorar um pouquinho, eu ainda fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é mais quente ainda, né? E foi de lá que eu vim para cá. Ah, entendi. Então, o que acontece? Eu nasci de uma família que era de meu pai português, minha mãe brasileira, de Barretos. Português de nascimento mesmo? Ele é de Leiria. Ah, de Leiria, em Fátima. Você sabe que o atual bispo de Leiria é da nossa congregação. Que legal. Era o nosso mestre, era o nosso superior geral, o padre Ornelas, hoje Dom Ornelas. Que legal. É o bispo de Leiria. Então, e o meu pai, ele ficava num condado que fica perto de Leiria, que chama Caranguejeiras. Conheço. Então, eu já fui muito a Leiria. Uma igreja maravilhosa que tem lá, né? Fui lá na igreja em que ele foi batizado. E o meu pai veio fugido de guerra com a família para o Brasil. E aqui, então, eles tinham uma terrinha com café. Mas aí veio a doença do café. E nisso ele já estava casado com a minha mãe. Que ano isso, mais ou menos? Nossa, padre... Lá pela década de 30. Não vou saber. A doença do café foi mais ou menos nesse período, 30, 40. Exatamente. E eu nem tinha nascido, né? E eles geraram 9 filhos e perderam 3 filhos, ainda na infância. E um dos filhos deles que era uma menina e ela nasceu com paralisia infantil. E aí o meu pai, a minha mãe tinha que ir muito em Presidente Prudente para poder cuidar dessa minha irmã, né, com paralisia.
E aí, então, ela convenceu o meu pai de vender, coincidiu com o negócio do café que estava ruim, eles eram bem pobres, então eles foram para Presidente Prudente tentar a vida lá. Migrantes. E aí, chegando lá, tinha um português que tinha uma pensão, chamada Pensão Portuguesa. E o português queria entregar a pensão, porque ele não queria mais tocar a pensão, estava cansado. E aí apareceu meu pai, porque a minha mãe ia sempre lá para comer quando levava a Nair para ir no médico. E aí você veja como a vida nos surpreende, né? A vida, eu entendo assim, ela como uma bênção. Deus nos permite... Ele nos dá a vida, nos dá as oportunidades, mas ele também nos imputa um negócio chamado responsabilidade, o livre-arbítrio, né? Que seria você fazer escolhas acertadas. E nesse sentido, eu entendo essa presença de Deus, né? Porque naquele momento... Ela, então, que se alimenta para levar a filha com paralisia no médico, em uma pensão que aparece era de um uma português. Oportunidade. E a minha mãe, naquele momento, falou assim, não, José, nós temos que vir para a cidade e vamos tocar a pensão. E aí o português falou para o meu pai, olha, tu ficas com a pensão, pagas quando puder. Então, ele parcelou a pensão para o meu pai. E deu certo. Muitos anos e deu certo. E eles se fixaram, então, em Presidente Prudente. Ela é uma cozinheira maravilhosa, minha mãe. A comida da minha mãe era, assim, algo especial. E ela tinha um carisma, ela tinha um atender o outro, que é um pouco do que a gente vai falar. Qual o nome da sua mãe? Maria. Maria. Ainda vive? Não vive mais. Seu pai também já está no céu. Ela foi embora muito cedo, com 79 anos, eu acho muito cedo. Muito cedo. E ele com 80 e poucos, 80... Ele ficou, acho que 6 meses depois que ela morreu. A união deles era muito grande. Para você tomar um gole d'água, deixa eu te contar uma história que é clone da sua. A minha parece incrível, não é? A minha avó, de origem alemã, foi com seus 2 filhos, meu pai e seu irmão. Ela já havia perdido uma filha também, né? E foi para Brusque. O marido dela era auditor, né, do governo do estado, em Santa Catarina, e estavam hospedados num hotel, né, quando esse marido morre, meu pai com 5 anos. E ela vira cozinheira do hotel. Né? E havia um outro hotel na cidade com um outro viúvo que era o dono, e ela se casa com esse Carlos, por isso me chamo João Carlos, né? E vai trabalhar no hotel, né? Olha só. E ali é criado o meu pai, o meu tio, com a mesma história. Parece que é uma história a quilômetros de distância. Olha, né? que interessante. Mas também é uma oportunidade, né, que aparece. Então, a primeira lição desse nosso programa aqui simpático, entrevistando no Rema a Maria Elis, professora aqui da ESIC, em Curitiba, a nossa faculdade de marketing, a lição de autoconhecimento é que uma oportunidade que Deus nos dá, ela precisa ser aproveitada, por mais que ela exija uma mudança radical na nossa vida, porque às vezes é uma mudança, né? Eles estavam no interior, não, mas está tudo certo aqui. No sítio. Né? No sítio. Para a cidade. Para a cidade. Assumir uma pensão, meu Deus, e como vai ser isso? E deu certo. E deu certo. Você já tinha nascido nessa época? Não. Então você nasceu na pensão? Última. Eu nasci na pensão, o parto foi na pensão. Eu, inclusive, nasci afogada, eles chamavam afogada do parto, né? E ela também passou muito mal. As duas tiveram que ser internadas depois do nascimento. Cada uma foi para um hospital, mas conseguiu salvar as duas e deu tudo certo, né? Tanto eu quanto ela, porque ela já estava bem mais velha quando ela me teve, né? Então, assim,
desses 9 filhos, ela perdeu 3, ficou 6. Eles conseguiram, então, administrar a vida ali com aquela pensão. E depois eles venderam a pensão e aí moraram numa casa que era perto da pensão. Só que aí, né, Padre Joãozinho, eu tinha um sonho muito grande. Os meus irmãos, nós somos em 4 mulheres. Uma se tornou boleira, que é uma boleira assim incrível que faz tem bolo na região de Presidente Prudente. Ainda estão lá? Ainda estão lá. Você é a única filha pródiga? Acho que não. Que saiu de lá e está longe? Não. As outras também saíram? A Júlia mora em Assis, é professora, sempre foi Mas você professora. saiu com que idade de lá? Eu saí com 18 anos para fazer 18 psicologia. anos. Já namorava? Não namorava. Foi fazer psicologia? Isso. Mas olha que interessante, naquela época, uma mulher não podia sair de casa para ir morar sozinha, né? Com 18 anos ainda. Sim, nossa. Então você foi moderna. E ousada, porque nós não tínhamos dinheiro. Mas tinha psicologia em Presidente Prudente? Não tinha. Teve que ir aonde? Tinha que ir embora. Fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi daí que você foi para Campo Grande? Isso. E terminou lá o curso de... Isso, terminei lá. E olha, atendeu? Atendeu. Não, você criou um consultório? Não. Isso não. Não houve Mas tempo. Você terminou o curso de psicologia tempo. E daí? Olha o que aconteceu comigo. Porque como nós não tínhamos dinheiro para me manter lá, primeiro que eu fiz o vestibular escondido do meu pai. Eu só mostrei o jornal naquela época, a gente passava no vestibular. E passava a lista no jornal, né? Isso. Aí ele ficou bravo, mas mesmo assim as minhas irmãs conseguiram convencê-lo de que era o melhor para mim. Deixar a filhinha ir para Campo Grande com 18 anos. Mas a gente não tinha dinheiro. Então eu passei numa faculdade que hoje é do Dom Bosco. Na Salesianos. Isso. E eles, na época, eles chamavam Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso do Sul. E eu cheguei para o padre lá, padre Valdir, não esqueço até hoje, e contei para ele a minha situação, que eu não tinha condição de pagar a escola. E ele me permitiu, então, trabalhar 1 ano, ficar 1 ano sem pagar, para que eu pudesse, então, me desenvolver. Olha, já foi o fiéis daquele tempo. Isso, mas ele me deu esse 1 ano. Mas aí depois você se formou e começou a trabalhar, continuou trabalhando lá para pagar, então, esse 1 ano de faculdade. Isso, aí o que eu fiz? Como era manhã e noite, faculdade de psicologia hoje é só 1 turno, mas naquela época eram 2 turnos, manhã e noite. Então eu fui aprender a ser manicure. Peraí. Aí, quer dizer, tudo isso tem a ver, gente, você está nos acompanhando, mas ela está contando essa história, foi lá em Gênesis, Apocalipse. Quando é que ela vai chegar no Apocalipse? Tem a ver com autoconhecimento. Sim. Não é? Então, quando você fala de autoconhecimento, tem um respaldo de um curso de 4 anos, né? 5. De 5 anos. 5 anos. De psicologia, um tempo trabalhando com os salesianos. E aí você ficou para sempre, pensou, aqui é a minha vida, aqui eu vou casar e aqui eu vou... Sim, mas foi isso que aconteceu? Eu pensava que era assim. Mas não ficou lá? Não, porque os Agora desígnios de Deus, ele é impressionante. E quando é que você sai de Campo Grande? Então, aí eu saí em 83. 83 foi o ano que eu saí daqui de Curitiba. Na verdade, 82. Só. Você estava saindo lá de Campo Grande e eu estava saindo daqui. Você estava saindo e vindo para Curitiba? Vindo para Curitiba. Mas por que vindo para Curitiba? Então, porque aí, o que aconteceu? Depois que eu fui ser manicure, não dava só aquele dinheirinho, fui trabalhar num jornal chamado Vale do Iguatemi. Nada a ver com psicologia. Eu era datilógrafa e limpava o escritório lá do lugar do Vale do Iguatemi. E aí eu passei num concurso do Banco Financial. Uma coisa nada a ver com a outra. Não, mas era para a área de recursos humanos, que era a área que eu queria. O que é agora Sim. a sua especialidade. Gente, nós estamos falando aqui com Maria Alice, que é doutora na área de recursos humanos,
avaliadora do Ministério da Educação, não é assim, a manicure de Mato Grosso do Sul. Ela passou por tudo isso. Para você que está procurando um caminho na sua vida, pensar por onde que eu vou. Ah, não, eu quero ser cantor. Como é que eu vou começar a estudar psicologia? Os caminhos de Deus, às vezes. Como é que é? Deus escreve certos por linhas tortas. E aí, com tudo isso, em 83 você chega em Curitiba? Isso. Aí o Banco Bamerindos comprou o Banco Financial, né? Naquela época. E quando, na década de 80. Isso. Aí, quando o banco comprou, o banco chegou para mim e falou, olha, aqui eu só vou ter agências em Campo Grande. Você terminou psicologia, você está na área de recursos humanos, eu não vou ter departamento de recursos humanos. E te transferiu para Curitiba. Aí me trouxe para cá. Quer dizer, às vezes deixa a vida me levar, vida leva, mas eu não quero ir para Jonas, né? Foi engolido pela baleia, disse, vai para lá. Não, eu não quero. A baleia cuspiu ele na praia onde ele tinha que profetizar. A baleia te trouxe para cá, te cuspiu na praia fria de Curitiba e já se fazem... 40 anos. Né? Já vai fazer 40 isso. anos e ele não te levou ainda para Santa Catarina. Meu Deus, como é que é? Chegou perto da Terra Prometida e não desceu. Gente, nós estamos aqui entrevistando Maria Alice, que nasceu em Presidente Prudente, passou pelo Mato Grosso do Sul, foi manicure e hoje é especialista em recursos humanos. Você quer encontrar um caminho para a sua vida? Você quer encontrar talvez até um discernimento profissional? O que eu vou ser na minha vida? Ou na terceira idade ainda posso me requalificar? É uma das especialidades dessa senhorinha que hoje leciona na terceira idade, não, né? Porque 65 anos não é, eu acho que não é uma terceira juventude, vamos chamar assim. Leciona, né? Aqui na nossa faculdade ESIC. Nós vamos fazer um breve intervalo, você bebe um gole d'água e volta para a gente conhecer um pouco mais agora dessa especialista em recursos humanos aqui da ESIC em Curitiba. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Esse é o programa Rema aqui pela TV Evangelizar e nós estamos entrevistando alguém que tem nome de Maria, nossa mãe Maria Santíssima, inspirou os pais da Maria Alice no País das Maravilhas. Começou no País das Maravilhas, lá foi correndo atrás do coelho, em Presidente Prudente, passou por Mato Grosso do Sul, fez psicologia, foi manicure, entrou por concurso, por mérito no banco e trabalhando com recursos humanos e é transferida para Curitiba e chega aqui na década de 80. Papa João Paulo II estava começando seu pontificado, já havia sofrido um atentado. Eu havia ficado aqui, nesse lugar, que era chamado de Instituto Deonista, hoje ESIC, né, na Vila Auer, em Curitiba. Eu havia ficado nos anos de 80, 81 e 82. Em 83 você chegou, eu fui para Jaraguá do Sul continuar o meu caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Mas você chega aqui já com uma faculdade e com uma profissão, mas solteira. Isso, exatamente, solteira. E casou? E casei. E aí tive 3 filhos. Aqui. Casei em 86. E ele era curitibano? Ou era português? Ele é de Santo Antônio da Platina, mas mora aqui. Santo Antônio da Platina fica onde? Interior do Paraná. Ah, ele era do interior também. Perto de Ourinhos ali. E como que se conheceram? Então, aí ele trabalhava no Banco Bamerindos, aqui em Curitiba. A família dele já estava aqui em Curitiba, né? Ele só nasceu em Santo Antônio da Platina e vieram para cá. Então eu conheci meu marido. O Banco Bamerindos, até daquela época. Lembra? Tinha um homem de barba, isso, né, fortinho. Era isso, né? Tinha era um da banco poupança da Bamerindos. A poupança, né? Bamerindos. É isso, eu lembro da propaganda. Foi famosa essa. Década de 80. É uma década muito interessante. Talvez Só muita que, gente que está nos acompanhando não lembra, né? Da década de 80, tantas coisas, governo militar, né? Um Brasil diferente do que temos hoje, a década de 80, muito diferente. A música diferente, enfim. Mas aí você conhece como chama?
Ele se chama Paulo. Paulo. Meu marido. É vivo? Não. Já faleceu? Você É vivo, claro. Não mata seu marido? Nossa senhora, não vou matar meu marido aqui. Eu entendi ele tá outra vivo. coisa. Ele tá vivo. E os 3 claro. filhos, como é que chama? Então, eu tenho o Luiz Felipe, que é o primeiro filho. Tá com que idade? Eu perdi um filho antes. Tá. Eu estava de 6 meses de gestação. Tá no céu. Tá no céu. Eu doei o corpo dele para a faculdade de medicina para fazer estudos, não enterrei. Foi bem complicado esse momento. Achei que eu nunca mais fosse ter filho. Olha que interessante. E aí nasceu o Luiz. Mas eu sou muito apegada a Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Aparecida, que me salvou várias vezes já. E aí o Luiz Felipe é a área de TI, de sim. tecnologia da informação, trabalha numa multinacional, é vinculado com a Blumenau, mas ele trabalha home office. Então ele entendi. fica aqui em Curitiba. Trabalha Uma empresa de Blumenau. Isso, uma empresa de Blumenau. Como é que chama a empresa? É a Philips. Ah, Philips. Que é Muito de gestão de sistemas hospitalares, né? Sim. E esse é um, mas depois você falou que são 3. Aí tem a Juliana, que é engenheira ambiental pela Federal e engenheira civil pela PUC do Paraná. E o terceiro? E que trabalha também numa empresa que constrói prédios sustentáveis. Eu acho uma proposta maravilhosa essa, né? Que é um pouco do que eu queria falar também sobre a autoconsciência, que é diferente do autoconhecimento. Mas vamos lá, e o terceiro, para não ficar com ciúme? O terceiro é João Paulo, que é engenheiro mecânico pela Federal e trabalha na ExxonMobil. Então, os 3 trabalham já, cada um mora na sua casa. Casados? Mas são solteiros. Ninguém quer casar. Meu Deus, deixa essa página para depois, para a próxima entrevista. Agora, vamos focar aqui. E seu marido trabalhava? Meu marido é advogado trabalhista. Advogado? Mas já faz 4 anos que ele falou, não, agora chega, ele está com 73 anos hoje. Está jovem. Então agora ele só fica... Joga dominó, come aqueles ovos de bar que fica esperando o infarto. Não. É ativo, leva a vida ativa? Vai pro escritório todos os dias. Porque como esposa, especialista, doutora em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento, em RH, né? Eu acho que não dá para se aposentar nunca. Não, ele se vira todo dia, ele sai, vai pro escritório. É possível se aposentar, mas não parar de trabalhar. Não parar de ter uma vida ativa. Exatamente. Eu vejo que as pessoas realmente falecem mais cedo se elas param. Quando perde, não tem mais um sentido para a vida, né? Exatamente. Por isso que eu sempre tenho alguma coisa para eu fazer. Isso. Você trabalhou muitos anos, então, no banco, mas de repente vai se dedicar à docência. Exatamente. Como é que foi essa passagem de um trabalho quase que passivo, RH, escritório, casa, escritório, e de repente você pensa assim, eu posso ajudar outros a desenvolverem a sua carreira, né? Porque eu sei que não é fácil você sair de uma zona de conforto, de quem já se conhece, bom, agora já casei, eu não sei quando foi assim o seu mestrado, por exemplo, o seu doutorado, mas quando é que você volta praticamente a estaca zero, porque fazer um mestrado é voltar para o banco de escola, né? É se preparar para ser humilhado pelas dificuldades apresentadas dentro de uma tese, de um orientador que às vezes te coloca, né? Eu sou orientador hoje de tantos, né? Hoje mesmo falando com o meu orientador, E quando a Maria Alice pensa assim, agora vou voltar para o banco de escola e fazer mestrado. Entendi. Não, eu sempre tive esse sonho. Quando eu estava em Campo Grande, quando eu fui para Campo Grande, minha mãe falou, por que você quer? Porque eu quero ser mestre, eu quero ser doutora, eu quero ser professora. Então você já tinha essa meta? Sim, eu me conhecia, eu gostava muito de dar aula, sempre, desde pequenininha, sempre dava aula para minhas amiguinhas. Você acredita nos sonhos de criança, então? Eu acredito muito. Porque tem gente que diz que sonho de criança, eu conheci um menino que queria ser lixeiro. Eu achava estranho, porque o pai era sindicalista, a mãe era professora, e aí perguntava para ele, o que você quer ser?
Lixeiro. É lá de Brusque, é o Jordão. Né? Hoje é casado, não é lixeiro coisa nenhuma, mas ele queria ser lixeiro. Deixava bonito correr atrás daquele caminhão a noite inteira. Às vezes nem é a questão de ser o lixeiro, mas ele vai fazer alguma coisa que se relacione com o aspecto Foi de feita uma pesquisa, Maria Alice, de limpeza. na área dos padres mais, né? Foi feita uma pesquisa, quando é que Deus chama para ser padre? No mundo inteiro, com padres que hoje já são padres há muitos anos. E descobriram que a quase totalidade deles recebeu o chamado na infância. Muitos, por 1000 motivos, não foram para o seminário. Aí viraram uma coisa, outra. Nos Estados Unidos nós temos um seminário, a congregação, para idosos. Olha, Viúvos, gente que... E muito ricos, normalmente, pessoas que já têm 70 anos, 75, mas ainda têm saúde. E ele quer dedicar a última fase de sua vida ao sacerdócio. E eles entram no seminário. E aí quando se pergunta para eles, mas quando foi que você teve essa ideia? Depois que você ficou viúvo? Não, foi lá na infância. Lá atrás. Só que a vida me levou por outros caminhos. E agora eu vou chegar realmente aquilo que Deus me chamou. Perfeito. Você acha que esses sonhos de infância definem, às vezes, uma meta, um caminho? Eu não tenho um estudo científico a respeito disso, mas eu gosto sempre de investigar o que você gostava de fazer quando era criança. E é aquela questão, em alguns momentos da vida você precisa desviar, porque não é possível atender aquelas questões naquele momento, mas em alguma outra situação você retorna. Você volta. E foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, passou quase 6 anos. Chegando em Curitiba, eu imediatamente já me inscrevi na pós-graduação. Fiz 2 pós-graduações. Na década de 80 você já estava em pós? Em 83 eu já estava aqui, já tinha entrado em pós-graduação. Fiz uma pós, Lato fiz sensu? a segunda. Lato sensu. Entendi. Aí, quando eu terminei a segunda pós, eu falei, não... Isso eu já tinha filho, hein? Em 86 eu já tinha casado. Já não é mais tão fácil. Em 89 eu já tinha filho, o primeiro filho, já tinha perdido o primeiro. Então aí eu falei assim, não, eu não quero mais ficar só fazendo pós, eu já estou pronta e eu vou ingressar no mestrado. E aí, entrou aonde? E aí eu fiz em Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina. Qual? Na universidade. Na Federal? Isso, na Federal. O que aconteceu? Eu trabalhava na FAI. Na década de 80, você foi então estudar? Não, eu demorei para entrar no mestrado. Foi na 90? Década de 90? 40 anos que eu fui entrar no mestrado. 40 anos. Meus filhos já estavam grandinhos. Mas você teve que se transplantar para lá para fazer crédito? Ou ia e voltava, ia e voltava? Aconteceu o seguinte, a FAI, eu trabalhava na FAI. Trabalhei por 27 anos no Bom Jesus. Na FAI aqui de Curitiba. De Curitiba, exatamente. Faculdades associadas? Não, Faculdade de Administração e Economia. FAI. FAE. Isso. Porque em São Paulo nós temos a FAI. Não, é FAE. Faculdades Associadas Ipiranga. Que hoje ela é do grupo Bom Jesus. Ok. Que é dos Conheço bem, dos franciscanos. Isso. E trabalhei lá por 26 anos. E, na época, era possível fazer um acordo com as federais. Você trazia os professores para dentro da sua sede, as aulas aconteciam de mestrado aqui em Curitiba. Entendi. E as orientações, o aluno ia até Florianópolis. Quem foi seu orientador? Foi Nelson Colossi. Nelson Colossi, o nome não me é estranho. E qual foi o tema? Então, eu trabalhei participação nos lucros. O funcionário tendo participação nos lucros quando a empresa consegue adquirir. Foi influenciada pelo seu marido, que era advogado trabalhista, e estava buzinando no ouvido, vocês iam dormir e ele falava participação nos lucros, participação nos lucros. Era isso ou foi da sua cabeça? Eu sempre fui uma profissional da área de recursos humanos, da área de remuneração. Então, assim, muitas vezes a empresa ela adquire um lucro que não é só por uma ação do empresário, mas foi um conjunto de pessoas trabalhadoras que conseguiram elevar aquele lucro. Entendi. Então, um pedacinho daquele lucro
seria distribuído entre os colaboradores daquela empresa. E aí a sua tese de mestrado foi em cima nessa disso, linha. foi dentro disso. Nesse entorno. E você não se satisfez com isso, foi para o doutorado. Exatamente. Manteve o mesmo tema? Mantive o mesmo tema, só que aí no mestrado eu fiz um estudo de caso de uma empresa aqui em Curitiba, que realiza isso? BP Amoco do Brasil, que é um sucesso, é uma multinacional, e que ela praticava isso. No doutorado, eu fiz muitas empresas, eu pesquisei 160 empresas. E existe isso? Porque a gente normalmente acha que não, que o empresário quer mais explorar o empregado e o lucro que der a mais daquilo que era esperado, ele vai ficar para ele. E Sim. o salário é a remuneração do colaborador. Existe. Mas existe tantas sim. empresas assim que praticam isso? Isso está na Existe. doutrina social da igreja. Porque assim, ó, também o empregado precisa fazer entregas, né, Padre Joãozinho? Se ele não faz as entregas, ele também não recebe essa fatia desse dinheiro. É um estímulo, então. Sim, é um estímulo, é um incentivo salarial. Então, é negócio não só para quem recebe a participação nos lucros, mas para a empresa que estimula o funcionário a produzir cada vez mais. É o ganha-ganha. Se o empresário ganhou porque eu entreguei 110 a mais, então eu também mereço um pedacinho disso, não é só para uma pessoa, né? Então, eu gosto muito dessa ideia. Você acha que um empresário inteligente que quer ampliar seu leque de lucro, ele remunera melhor e ele dá participação no lucro para o seu colaborador e com isso ele vai lucrar ainda mais? Sim, muito mais. A minha tese demonstrou isso. E você tem que saber quais os indicadores que você vai colocar no seu programa de participação nos lucros. É lei no Brasil, é a Lei 10.101. Porém, como não existe nenhum artigo que puna o empresário por não fazer, então ela acaba sendo uma lei inócua, né? Sem validade. Porque os empresários acabam não fazendo. Mas as grandes empresas, elas têm isso no seu DNA. Isso já é uma questão importante. Eu vou te contar uma história. Eu não sei se você sabe, você trabalha aqui na ESIC, o nosso patrono é o Padre Deon. Isso. O Padre Leon Deon. Ele foi doutor em Direito Civil, primeiro, não é? E ele coordenou um trabalho com empresários e também com operários no norte da França, numa região chamada Val de Bois, que tinha um projeto de distribuição de lucros. No século XIX, você viu? Quando ainda imperava o sistema escravagista no mundo inteiro. Veja, e nós viemos para o Brasil, não para o sul, nós viemos para o Brasil lá para o Nordeste, na região de Camaragibe, em interior de Pernambuco, onde havia uma fábrica de tecido, né, de um tal de José Menezes, que queria conhecer melhor esse princípio da doutrina social da igreja que estava surgindo, estamos falando antes de 1891, quando surgiu a Rerum Novarum. Então, estamos falando ali em 1860, 1870, 1880, né? Aqui no Brasil, a abolição da escravatura foi em 1888. Veja, estamos falando antes disso, que já havia um movimento de participação nos lucros de uma empresa de inspiração cristã. Sim. Você sabe que eu trabalho numa pastoral chamada Pastoral do Empreendedor? Não, eu não Você sabia. precisa conhecer a Pastoral do Empreendedor, você vai se encantar. Inclusive aqui em Curitiba já tivemos uma grande expressão da Pastoral do Empreendedor. Não vou falar sobre isso, mas nos bastidores a gente conversa. Ô Maria Alice, e o País das Maravilhas, né? Você sabe que quando a Alice perguntou para o Coelho como é que eu faço para chegar no País das Maravilhas, ela recebeu a seguinte resposta: comece do começo, vá até o final e pare. E nós começamos do começo da sua vida lá em Presidente Prudente, passamos por Campo Grande, chegamos agora a Curitiba, estamos vendo agora aflorar em você essa pesquisadora da área de recursos humanos e você deve estar curioso. E agora, o que esse conhecimento produzido por essa mulher ao longo desses 40 anos pode me ajudar a desenvolver e o meu talento pessoal, o meu recurso humano aqui dentro do meu coração? Então nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Olá, gente. Voltamos então para o último bloco do programa Rema, que entrevista a Alice no País das Maravilhas, ou Maria Alice, né? Que chegou aqui no País das Maravilhas, esta República de Curitiba, não é? E se dedica então, além da família, do seu trabalho no banco com recursos humanos, casada com o seu amado advogado, né? Trabalhista, Paulo. Né? E com seus 3 filhos, o 4º lá no céu já, e ela faz o seu mestrado, seu doutorado e pesquisa a questão de distribuição dos lucros, não é? Em mais de uma centena de empresas, e mostra que, apesar de estar na lei, muitos empresários ainda não descobriram que isso é uma boa ideia. Mas nisso tudo, como é que você junta as duas pontas da sua vida, a psicologia, lá do início, a sua base conceitual, com mestrado e doutorado agora numa área de recursos humanos? Por onde passa a questão do autoconhecimento? Conhece-te a ti mesmo, o princípio de Sócrates. Isso mesmo. Não é? Essa frase, antes de Cristo, né? 479 antes de Cristo. Ela está na ponta da língua. Negócio desse, onde não só ele, né? Santo Agostinho também trazia essa questão. Cara, o que eu tenho que olhar para o jardim do outro, né? Quanto tempo nós dedicamos a nossa vida olhando a vida do outro? E gostaria que todo mundo parasse para pensar quanto tempo nós levamos para olhar para a gente, para as nossas qualificações, para os nossos sentimentos, né? Para as nossas emoções, compreender por que a gente está agindo assim, por que a gente está fazendo dessa forma. E eu gosto muito da questão da autoconsciência, porque a autoconsciência ela é muito maior. De que forma que você está impactando a vida das pessoas, dos animais, do planeta de uma maneira geral. Deixando seu rastro nessa história. Deixando seu rastro. Então, assim, quando eu consigo fazer essa ligação entre o que foi fazer psicologia, né? Passar por tudo isso, entrar na vida docente, me especializar, fazer o doutorado, fazer o mestrado com muita dificuldade, né, Padre Joãozinho? Porque aos 40 anos você entrar num mestrado com as exigências que uma federal faz e logo em seguida ingressar no doutorado, fazer todos os créditos, que o senhor sabe que não é bolinho não, com 3 filhos para cuidar, trabalhando, dando aula, porque eu dava aula na FAI, eu era coordenadora de pós-graduação na FAI, enfim, eu tinha uma vida muito agitada, né? E tendo que cuidar. Você viu que a formação dos meus filhos, eu e o meu marido nunca abrimos mão da formação deles, ética, responsável, todos falam inglês, todos são formados. Então, nascer num departamento de RH, né? Não nasceram numa família, nasceram num departamento de RH. Tem um pai advogado trabalhista, uma mãe doutora em RH, o filho só pode acertar, porque se errar, mas não conseguiram casar, ficaram solteiros. Aí é uma outra coisa, vamos pensar depois. Isso. Mas quando você hoje conversa com um empregador, né? Eu sou um empregador. Eu trabalho e eu faço entrevistas de emprego, né? E há muitos anos já. O que você diria para um empregador que seria fundamental para ele fazer a seleção de um colaborador que ele precisa para um determinado... como fazer uma entrevista de emprego? Qual é a dica de uma pessoa de RH para que ele não olhe simplesmente aquilo que está na frente dele, a aparência, né? Boa aparência. Não. Exatamente. Eu vejo que o empregador, primeiro, ele tem que ter muita clareza do que ele espera daquela pessoa. Ok. Qual é o perfil, o que ele está imaginando que poderia ser importante para a empresa dele, né?
e que no momento em que ele está entrevistando, esse perfil, essas características que ele está buscando, ele precisa fazer perguntas ao entrevistado onde ele consiga tirar esses elementos para que ele possa observar na fala da pessoa se existe verdade dentro daquilo que ela está trazendo. Ah, tá. Porque eu posso mentir muito, né? Durante uma entrevista, se eu quiser. Mas se eu trago uma entrevista, por exemplo, não estruturada, onde eu vou jogando perguntas e a gente vai conversando, batendo um papo, e se eu tenho clareza do que eu espero dele, o que eu gostaria dele, então eu posso fazer uma série de questionamentos onde eu consiga trazer e ter essas informações, né? Então, nunca fazer perguntas onde a resposta é sim ou não, porque aí você, né? Entendi. Ah, você gosta de cinema, sim ou não? E então, me conte um filme que você assistiu e que tenha que, de alguma forma, te impactado. E ele, ao relatar, você vai observar que determinadas coisas para aquela pessoa é importante. Você acha que algum empregador que é muito hábil numa entrevista de emprego, ele consegue identificar a potencialidade ainda não desenvolvida por aquela pessoa? Por exemplo, eu olho para ele e eu consigo sugar a alma, no bom sentido, daquela pessoa e digo, ele ainda não é alguém formado em tecnologia da informação, mas ele tem todo o perfil, ele só não teve a oportunidade. Eu vou contratar e vou dar a oportunidade dele se desenvolver, e você pega a pessoa pela potencialidade e não pela funcionalidade. Isso existe? Sim, perfeitamente. Esse é o papel da seleção, né? Fazer predição, Predição, existe isso? Claro. Então Porque eu já contratei pessoas assim, sem habilitação. Sem habilitação funcional. Mas você percebia... Mas tinha potencialidade. Isso, exatamente. E hoje essa pessoa, eu nem consegui manter, porque é uma pessoa altamente qualificada. Voou, né? E eu disse, não, vá, porque a vida tem muito mais para você. E até hoje a pessoa é grata a mim porque eu acreditei nela. E isso é o bom da seleção, né? Não é só se restringir ao que você quer no aqui e agora, mas o que você está projetando para ela, para o futuro, né? O que você tem pela frente com ela, né? E você poder, então... É como se eu olhasse para você, visse o seu corpo, mas visse também a sua aura, né? Você acha que uma demissão às vezes é providencial? Sim, com certeza. Já tive pessoas que me disseram assim, olha, se eu não tivesse sido demitido, eu nunca teria me readmitido, nunca teria me tornado um empreendedor. Perfeito. Mas porque eu era um empregado e naquele momento, por um realinhamento, sei lá do que, eu tive aquela conversa com o meu empregador e ele disse, olha, estamos reestruturando a empresa, não vamos continuar com você. Sim. Levei um baque, só que aí eu fui buscar uma outra potencialidade que eu não conhecia e me tornei um empresário. Sim. Como é que é isso? O que eu entendo é que o empresário tem que pensar muito bem na demissão que a gente chama humanizada. Como que é isso? Agora me interessou, como é que é uma demissão humanizada? Porque para mim, demitir é um jeito de amar. Né? Eu já demiti muita gente, né? Eu sei como é que é esse processo e sei como é delicado e como tem que ser feito de maneira muito tranquila, serena. Mas como seria para uma doutora em RH uma demissão humanizada? Então, eu vejo que algumas empresas fazem o seguinte, ela chega, fala assim, olha, nosso contrato tem que ser encerrado, parará, parará. Já o departamento pessoal já está ali, já arranca o crachá da pessoa, alguém já acompanha essa pessoa. É um descarte. É um descarte, acompanha, fala assim, agora, a partir de agora você vai ser acompanhada, você vai até a tua sala, você pega as tuas coisas, mas tem alguém do lado. Não deixa nem ligar o computador mais. Não deixa ligar o computador, já corta o acesso. É assim, gente, como assim? Aquela pessoa viveu com você ali 25 anos. Como é que você arranca um crachá e você tira o teu crachá? Tem outras maneiras de fazer isso. Ele não é seu inimigo.
vocês apenas romperam um contrato de trabalho e tem que dar tempo àquela pessoa para ela processar aquela informação, né? Então ela tem, além da informação da demissão, que ela não sabe o que vai ser da vida dela, ela tem toda uma dor, que é o de rejeição. Entendi. Ele se sente rejeitado. E nesse momento você precisa acolher. Eu entendo o que você está sentindo, eu sentiria a mesma coisa. Porém, isso é uma empresa. E neste momento, seja claro por que está sendo demitido. Tem empresas que parabenizam, falam, nossa, você é um excelente profissional. Mas do lado do empregador também, o aviso prévio é uma coisa muito complicada, sim, né? Porque já se rompeu. É mais ou menos como aquele casal que se separa e continuam morando na mesma casa, né? Isso tem que ter uma... É humanizada, mas também é objetiva, né? Agora o tempo é cruel, né? E vai chegando os nossos minutos finais, Maria Alice. Sim. E você está hoje lecionando na ESIC, né? Há espaço nesse coração e nessa mente para um pós-doutorado? Ou não? Diz assim, acabou. Ainda tem sonhos? Eu tenho sonhos, eu tenho sonho de ir para outro país, eu gostaria muito de ir para Barcelona, conhecer a ESIC, eu tenho vontade disso. Tive sempre muita dificuldade em aprender línguas. Acho que por isso que eu exigi tanto dos meus filhos, de falar fluentemente o inglês. Porque é isso que fez com que eles tivessem bons empregos, né? E eu sempre pensei que eu não vou deixar herança, mas eu vou deixar um conhecimento suficiente para ele não passar fome. Você está num espaço que tem uma interface internacional fluente, que não sei se você está nos acompanhando, a gente está aqui na ESIC, que olha só, Business e Marketing School, né? Colégio e Faculdade ESIC, que tem... É uma expressão da ESIC Espanha, que tem na Flórida também, em vários lugares do mundo. A ESIC é internacional. E você tem esse sonho de internacionalidade no seu coração? Eu tenho vontade de ir lá, de fazer um curso, de fazer alguma atividade, mas não de morar. Eu não quero sair do Brasil. Pós-doc. Não sei. Acho que não. Já deu meu tempo. Também eu quero viver com mais calma, com mais tranquilidade. A minha vida até então... Você escreveu essas coisas todas? Eu escrevi um livro. Agora terminamos um artigo junto com os alunos da ESIC, onde nós tratamos do TDAH no cargo de liderança. É um artigo bem interessante. Muito interessante. Ele ainda está sendo revisado. Eu não sei se você que está nos acompanhando sabe o que é TDAH. TDAH literalmente é transtorno de atenção, é um transtorno de atenção, de hiperatividade. Aquele hiperativo, que hoje todo mundo diz que está tendo TDAH, né? Eu sou hiperativo, mas acho que eu não tenho TDAH, não. Mas eu conheço pessoas que tomam remédio, inclusive. Sim, com certeza. Por TDAH. E demoraram para ter o diagnóstico. Sim. É como o autismo, né? Agora está sendo mais falado sobre isso. E atrás desses aparentes limites existem possibilidades. Com certeza. Há trabalhos que um autista é capaz de fazer que jamais uma pessoa que não tem essa qualidade do autismo seria capaz. Exatamente. Eles têm uma inteligência peculiar. Exatamente. Como hoje está se vendo a capacidade do Down. Daquele menino especial, daquela menina especial. Olha, eles estão florindo aí, né? Que tem uma capacidade de trabalhos específicos que para uma outra pessoa sem essa qualidade especial, estou chamando de qualidade, porque muitos chamam de limite. Sim. Né? Hoje não pode mais falar. Mas, Padre Joãozinho, você fala do meu futuro, né? Eu tenho como projeto, eu sou orientadora de jovens de ensino médio. Ajudar o jovem a entender qual é a faculdade, o curso. E eu quero, a partir do ano que vem, desenvolver para jovens de baixa renda. O jovem de baixa renda, ele não tem a oportunidade que os jovens de classe média alta têm. Eles fazem cursinhos maravilhosos, eles têm psicólogos, eles têm isso, têm aquilo.
E o nosso jovem de baixa renda? Deixa eu apresentar para você, como último minuto, uma experiência da Pastoral do Empreendedor de Salvador, que é exatamente o que você está buscando. Não é? Existe lá numa comunidade de baixa renda, não é? Um grupo de empresários se uniu em torno de uma congregação chamada Mercedários, não é? Para fundar uma instituição lá mesmo para oferecer exatamente isso que você está falando. E está surgindo um grande número de empreendedores saídos de... Exato. E é impressionante a motivação, e inclusive a potencialidade, a capacidade. É assim que nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar pessoas capacitadas, né? Tem muita gente boa nesse país, né? Muito bem. Legal? Então... Posso deixar uma frase, não? Uma frase, com certeza. Pode, é bem rápido. Acho que já chegamos, né, gente? No nosso tempo, estamos no minuto final, no tempo regulamentar esgotado. E Maria Alice, no minuto final, com uma frase de Alice no País das Maravilhas. Essa frase, ela me encaminha durante todo o tempo. É de Guimarães Rosa. Opa! Ela diz Grande assim, Sertão Veredas. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa. Sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então você veja que a vida é isso, né? Levamos cada apertão, mas a gente consegue sair, vai para o outro, vai para cá, vai para lá. Porque a coragem é que tem que estar alicerçando as nossas atitudes. E se eu falar uma palavra, a Maria Alice diz, vai para o quarto bloco que eu não quero parar. Resiliência. Puxa e volta, puxa e volta. Cai, levanta. Você acha que não tem mais perspectiva? Acabou por aqui mesmo? Olha lá. Aos 65 anos, Maria Alice ainda é capaz de sonhar com outro País das Maravilhas. Nós agora vamos encerrando por aqui mais uma edição do programa Rema, mas você continua com a TV Evangelizar porque o Padre Reginaldo Manzotti já está ali preparado para conduzir você a uma experiência de Deus. Semana que vem tem mais.